Nossa história começa em 2003, ano que todo mundo pegou o nariz de palhaço e usou sem saber. No começo dos anos 2000, o petróleo já era uma preocupação de todo mundo, a qual o país já sonhava com a independência e o aumento da extração de petróleo. Vamos vender mais barato, vamos vender pro mundo. Era esse o plano. Pelo menos o plano que eles queriam que você acreditasse. Já a verdade, bom, a gente já vai chegar na verdade. Como um gesto bondoso, aquela gentileza de irmão, a Venezuela se prontificou a ajudar nós nesse grande passo a ser dado. Vamos construir a maior refinaria de petróleo do Brasil. Mas como isso iria funcionar? Boa vontade a gente tinha, mas faltava dinheiros. E é aí que entra a Venezuela, que disse: chá comigo, a gente vira tipo sócio. Eu tenho aqui uma das maiores empresas de petróleo do mundo, a PDVSA. Nós é o bichão da coisa toda. Você cede o local que eu construo pra você. Confia! Aí chegou a crise do petróleo. Olha que azar o nosso. A refinaria, chamada de Abreu e Lima, agora você sabe do que eu tô falando, né? Inicialmente orçada em 2 bilhões de dólares, custou ao final, que nem chegou ao final ainda, 18 bilhões de dólares. Tipo, míseros 100 bilhões de reais. Ah, e a Venezuela, que ia dar aquele apoio de amigo, não injetou um centavo nessa construção. Ou seja, você, cara amigo sonhador, pagou 100 bilhões de reais na construção da maior refinaria do Brazuca. 100 bilhões de reais, para você ter ideia, construiriam 500 mil creches, 1.500 hospitais, 1,4 milhões de moradias populares. Porém, você ganhou... Seja paciente. Chegamos em 2014, 11 anos depois, a refinaria Abreu e Lima finalmente foi inaugurada com 3 anos de atraso. Mas pelo menos foi, né? Tá lá, plena, operando, linda, como uma diva. Será? Bom, o que era para ser um sonho bilionário, e se é bilionário não tinha como ser ruim, virou um pesadelo dos mais fiéis moradores tupiniquenses. O refino do barril na Abreu e Lima custava só 3 vezes mais que a média mundial. Ou seja, nossa 8ª maravilha do petróleo deixava o consumo interno mais caro do que comprar lá fora em muitos casos. E por quê? Só para eu te dar um exemplo, uma refinaria lá na Coreia do Sul, com custo de 25 bilhões de reais, consegue processar 1 milhão de barris de petróleo por dia. Já Abreu e Lima, que mesmo após 100 bilhões de reais investidos, e que por sinal ainda não está pronta, processa 99 mil barris de petróleo por dia. Que pena, né? E a gente achando que era super esperto, gênios! Viva o PT! Como que é ruim pode sempre piorar, veio a Lava Jato e a gente, não satisfeito com o nariz de palhaço, ainda levou uma tortada na cara. Só em propinas, a Abreu e Lima gerou 100 milhões de frutos para PT, PP e PSB. E nesse caso, como o povo já sabia que fez papel de otário bancando propina de magnata e partido político, as obras que eram feitas por Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Andrade Gutierrez foram paralisadas. Hoje a Abreu e Lima é um filho feio que ninguém quer assumir. E para se livrar desse pepino bilionário, o melhor a fazer seria vendê-la. E assim foi feito, foi anunciada no mercado. Comprem! Comprem nossa bilionária refinaria! Mas aí, menino, deu um BO que deixou todo mundo chocado, tipo, oh meu Deus! Ninguém quis comprar a refinaria. Ninguém, nem homem, nem alienígena. Ninguém. A gasolina tá cara, né? Mas, Bárbara, por que a gente não investiu para comprar uma refinaria já pronta e vender nossos petróleos para o mundo? Você acredita que a gente tentou fazer isso? Mas você sabe o que aconteceu? Compramos Passadina. Cara, eficiência é nosso sobrenome. O PT, com a autorização da mãe Sapiens, que à época era ministra da Casa Civil, não tinha como dar errado, né? Autorizou a compra de uma sucata de refinaria localizada no Texas, nossa querida Passadina. Aí a Petrobras foi lá e comprou a refinaria, a sucata de refinaria, por 1,2 bilhão de dólares. E aí, tempos depois, nós tentávamos vender a mesma sucata por 187 milhões de dólares, com um pequeno prejuízo de 1 bilhão de dólares por uma aventura financeira que, mais uma vez, você pagou, porque a União é a maior sócia da Petrobras. E você, meu caro Brazuca, é quem enche o cofrinho da União. Mas isso não poderia ficar assim, né? Como pode a gente tomar um prejuízo de 1 bilhão de dólares e os responsáveis em suas defesas alegarem: fomos enganados? Porém, foi exatamente o que aconteceu. O governo do PT diz que foi levado ao erro. O processo foi aberto e arquivado. E o prejuízo é seu. Pois é, a gasolina tá cara, né?
Tá, já que deu tudo errado e nem o pré-sal salvou, porque a gente não consegue explorar o pré-sal, a melhor coisa a fazer é segurar o preço dos combustíveis. Mamãe Dilma disse que nenhum homem ou mulher pagaria caro nos combustíveis em seu governo. Esteja congelado. O resultado foi a quebra da Petrobras, que significa que você também tá quebrando, coleguinha. Lembra? Você faz parte dessa sociedade. O prejuízo é seu. Mãe Sapiens caiu, o vampirão assumiu e a regulação de preço foi abolida. Apesar de até hoje a Petrobras estar pagando para gringos o preço da corrupção do PT, acredite, se o PT voltar a coisa pode ficar muito pior. Lula fez um falso bom governo. Ele gerou crédito pra todo mundo. Gasta aí, povo, os juros é nosso. Porém, pobre coitada da Mãe Sapiens, a conta estourou, foi no colo dela. E eu não tô fazendo aqui isenção nenhuma da Mãe Sapiens, é claro, porque a Dilma é estocadora de vento e sempre será. Porém, para lidar com o prejuízo do governo Lula, ela teve que apelar para a contabilidade criativa, que nada mais era do que enganar você, fingindo que estava tudo bem, enquanto o monstrinho estava assaltando a geladeira enquanto você dormia. Um dia você acordou e estava lá, o elefante na sala. O governo Dilma economicamente foi pior que a maior pandemia da nossa geração. E pra você que diz ter saudades da gasolina a 2,50, por favor, coleguinha, você sinta saudade também do salário mínimo, que era R$300 na época. Você não seja esse tipo de pessoa hipócrita não, porque o povo geralmente julga esse tipo de pessoa. Como hoje não há uma interferência política nos preços dos combustíveis, e por mais que isso seja ruim para nós consumidores, ela não pode existir. A guerra da Ucrânia versus Putin só agravou ainda mais uma situação que já era ruim. Agora a crise é global. Estados Unidos bate recorde no preço da gasolina. O mais correto seria investir na capacidade de produção. O Trump até tentou fazer isso. Porém, menina Greta diz que isso aí é poluir o mundo e que todo mundo ia acabar morrendo porque estava todo mundo roubando o futuro dela, os sonhos dela. Biden achou que aquilo fazia muito sentido e mandou cortar os investimentos e incentivos em produção de combustíveis fósseis. Aí o Biden brigou com Putin. Aí o Putin continuou produzindo petróleo a todo vapor. Aí o Biden ficou com cara de Inês sentada. Aí o Biden ficou sem petróleo e a gasolina dos Estados Unidos subiu 44%, com a maior inflação já registrada desde 1929. Aí o Biden deu um pirulito pra menina Greta e mandou ela construir um ecossistema de formiguinha só pra ela ficar entretida. Aí o Biden pediu que as refinarias aumentassem a produção de petróleo. Pois é. Quem poderia imaginar que a solução seria essa, né? Mas a menina Greta tinha um bom coração, boa intenção, não é isso que vale? Mesmo que agora, por conta dessa dependência da Rússia, os países não possam chegar o Putin de feio bobo e chato no Twitter e estarem de mãos atadas porque eles precisam da energia, do petróleo, do gás. De novo, menina Greta só quis ajudar, Leonardo DiCaprio também. E um viva os elefantes da Amazônia! Viva o PT! Fom, fom. Eu sei que é fácil esquecer, mas, por favor, se lembre sempre do começo da história. Nada acontece de um dia para o outro.